A corrupção não é um tema da moda. A sensibilização da sociedade, inclusive, sobre a corrupção é feita, em geral, por órgãos de comunicação de massa, a maior parte desses órgãos, inclusive, plantada e dependente economicamente de empresas e de movimentações econômicas corruptas. O direito é uma máquina do Estado e o Estado é uma máquina do capital. Quando nós observarmos isto, nós vamos entender que não é possível acabar com a corrupção julgando casos de corrupção, somente mudando a estrutura da nossa sociabilidade. Infelizmente, a maior parte das pessoas que está hoje hipersensibilizada contra a corrupção, a maior parte dessas pessoas não tem condição de entender que a sua raiva, que o seu ódio, que toda a informação que recebeu em torno deste combate à corrupção, nos termos pelos quais deságua toda esta energia, não vai acabar com a própria corrupção. É uma espécie de resguardo, a fim de que os investigados não sejam condenados nem sofram, portanto, aqui uma condenação prévia da sua imagem, da sua honra, da sua própria estrutura de relações sociais. É para preservar, inclusive, este andamento das investigações no campo daqueles que são os investigados e também para possibilitar um melhor entendimento e uma melhor investigação dos próprios casos. A seletividade daquilo que se esconde, daquilo que se mostra, eu volto a falar mais uma vez, as luzes e sombras que o Poder Judiciário, a grande imprensa, os grandes órgãos de comunicação lançam sobre os casos de corrupção do Brasil, isto faz com que exatamente nós venhamos a ter, nestes casos e nesta seletividade, uma espécie de manobra política, porque nós lançamos a público certas coisas que não interessam a certos grupos e escondemos coisas que eventualmente são desfavoráveis a esses mesmos grupos. O fato é que a estrutura de um Estado múltiplo, com um Poder Judiciário muito capilarizado, no qual se pode um juiz de primeira instância julgar grandes questões nacionais, o fato é que nós não temos uma métrica igual para todos os casos. E a partir daí, sigilos, exposições, aberturas, fechamentos, tudo isso passa a ser condicionado por circunstâncias que são quase que da vontade daquele que julga, do seu poder, da sua competência, inclusive judicial, para o julgamento. Nesse caso, um processo de impeachment muito provavelmente leva as forças políticas do Brasil à direita, mais à direita ainda, já está muito à direita e leva mais à direita, e a partir daí os impactos econômicos disso serão visíveis em curto, médio e longo prazo, como o CLT, direitos do trabalhador, estas do lulismo, dos governos petistas, como ProUni, como financiamento estudantil, FIES, como o ensino técnico mais universalizante, estas provavelmente se rompem muito brevemente, elas têm 10, 12, 13 anos de prática material no máximo. Esta noção de fazer ministérios voltados a minorias, enfim, o Ministério da Mulher, o Ministério da Igualdade Racial, tudo isso provavelmente se rompe brevemente. O fato é que há um caldo de cultura muito favorável ao reacionarismo. As pessoas falam mal de minoria em plena Câmara dos Deputados, falam mal de mulher. As pessoas louvam uma posição homofóbica, louvam uma posição de combate a cotas para negros e todo um quadro que nós já temos. O fato é que nós enfrentaremos tempos nos quais a polarização é pela direita. Então, o movimento dos trabalhadores, das minorias, dos movimentos sociais de modo geral, esses movimentos vão ter que se posicionar numa espécie de resistência. Não é para ganhar num momento futuro ao impeachment, é só para não perder ou para não perder de goleada. Todo esse quadro é o quadro que nós observamos no Brasil e no mundo sendo reiterado. Isso só nos prova que as instituições não salvam. Isso só nos prova que a democracia tem um limite muito curto e que é a força do povo, a força das massas, a materialidade da ação social que dá a resistência.